Seja bem-vindo ao Clube do Livro, seu programa semanal de literatura cristã. E eu aposto que você ama, não é verdade? Bom, se você não sabe o que é Clube do Livro, tá chegando hoje, calma. Fica bem calmo, porque eu vou te explicar. O Clube do Livro, a gente traz uma literatura por semana para bater um papo aqui. Eu trago um convidado, pode ser autor, pode ser um leitor, e a gente conversa sobre um pouco do livro para incentivá-lo à leitura, para incentivá-lo a se aprofundar no assunto, e com certeza você vai ser muito edificado. Mas vamos lá. Hoje é muito especial. Hoje eu tô com uma amiga aqui. E o livro é Exercita-te na Piedade, do Jerry Bridges. Vou falar com a Paola. Tudo bem, Pá? Tudo bom, Lê? Finalmente eu vim pro Clube do Livro, né? Finalmente, eu tava aqui, há anos pedindo pra Paola. E a gente sempre faz o Diário de Eva junto, então se você não assistiu o Diário de Eva, corre lá, que dá pra maratonar de tanto diário que tem. Sim. Que é um programa sobre feminilidade, né? Eu fazendo jabá de outro programa no Clube do Livro. O Clube do Livro. Mas aqui você vai ver a gente um pouco mais séria, olha só que legal. Sim, inclusive a gente já falou sobre esse tema em um Diário de Eva, né? Exato. Mas vamos que foi falar pra de novo. conferência, né? Foi pra conferência do ano passado. Então, se você gostou desse livro e falou, nossa, eu quero ainda ver mais coisas sobre ele, corre lá na playlist do Diário de Eva e procura lá sobre profundidade, que você vai entender um pouco mais desse livro. Não lembrava do tema. Mas e aí, Pá? Esse livro, por que esse tema é importante? Pois é, eu vou pegar o livro. Você falou que eu podia. Pode pegar. Bom, esse tema é muito importante. Primeiro, já vou começar fazendo o jabá do autor, que eu sou muito fã, que é o Jerry Bridges. E na conferência que foi no passado de aconselhamento, um dos preletores falou que qualquer coisa que você encontrar do Jerry Bridges, compra. Você ouviu falar de Jerry Bridges, compra todos os livros dele. Porque, de fato, ele é um homem, assim, muito abençoado nas coisas que ele diz. Assim, quem conheceu também, o Piper tem um texto sobre ele que diz que ele, de fato, era um homem incrível, um homem de Deus, um homem de caráter. E faz todo sentido a gente... É super coerente o que ele escreve com o testemunho que as pessoas que o conheciam têm sobre ele, né? E esse tema, o Exercita-te na Piedade, é muito importante. Primeiro porque é um tema que a gente fala muito pouco, né? Eu acho que as pessoas ainda têm uma ideia de piedade, assim, acho que por causa do nosso idioma, talvez, de piedade naquela coisa assim, ai, que bonzinho, ai, que bobinho, ai, que ingênuo, né? Que ingênuo, exatamente. Mas não é disso, né, que a gente tá falando. A gente tá falando de algo que é além do caráter cristão. Na verdade, esse livro, ele é uma continuação do livro Em Busca da Santidade. Não é uma continuação, né? É um livro que veio depois do Em Busca da Santidade, que você pode... Jerry Bridges, então você já pode ler também. E aí o Jerry Bridges, ele fala que logo no começo, que ele foi escrever esse livro e sentiu a necessidade de falar mais sobre isso, baseado em vários textos, lógico, mas ele cita Efésios, onde Paulo explica sobre o despojar e o revestir no caráter cristão. Então, quando a gente vive a nossa vida de santidade, a gente, em busca da santidade, né, como é o nome do primeiro livro, a gente às vezes foca muito no parar de pecar. Então, eu vou abandonar um pecado, aí eu minto, então eu não quero mais mentir. Aí eu roubo, espero que não. Mas eu vou parar de roubar, eu já entendi que eu não posso ficar, eu já entendi que eu não posso fazer sexo antes do casamento. E você vai abandonando, espero que sim, pecados, legal. Mas o que Paulo orienta, não só nessa carta, mas em outras também, é que você precisa revestir esse novo homem, né? Então, não é só abandonar um pecado, é o que você vai colocar no lugar. Né? O que você vai fazer de bom. Você vai ter a versão santa daquilo que você fazia de errado. Né? Então, se a gente fala de sexo, por exemplo, antes do casamento é errado. Como que é a versão correta? Então, é você ter um relacionamento puro com seu namorado, com seu noivo, seja lá qual for, ou com ninguém, né? Se for o caso. Então, a ideia é você substituir os pecados pela santidade. Então, são ações que formam o caráter cristão. A piedade entra, na verdade, ele explica aqui logo no comecinho, logo no prefácio, ele entende a piedade, na verdade, como
o fundamento do caráter cristão. Ele não entende que a piedade é o caráter cristão, mas é o fundamento do caráter cristão. E logo no começo ele vai... Na verdade, os 4 primeiros capítulos do livro, ele explica sobre piedade, como que ela funciona, né? Como que ela roda. E depois os outros 6 capítulos são mais práticos, né? Ele vai pegar algumas características mais práticas que você pode trabalhar. Então, por que é tão importante? Falei, né? Vou responder a pergunta. Exatamente porque a piedade é a base, é por onde a gente começa. Se você não é piedoso, não adianta você trabalhar na sua... num pecado, num defeito específico. Então eu aqui, eu vou direto tratar o pecado sem antes você tratar a questão da piedade. E não adianta também você tentar revestir algo que você não despiu antes, né? Exatamente. Então não adianta você tentar fazer boas obras sem você ter se despido do pecado propriamente. Exatamente. E essa questão da piedade, pelo menos é o que a gente vê aqui nos 4 primeiros capítulos, é o que ele indica como o seu relacionamento com Deus. Então são ações ligadas ao seu relacionamento com Deus, a sua devoção. Eu achei interessante ele falando sobre isso. Devoção, ele até esmiuça melhor sobre isso no livro. E eu acho que foi uma das partes mais intrigantes pra mim, porque eu nunca tinha pensado em devoção no aspecto que ele fala, né? Sim. Sobre uma questão de entrega e tudo mais. Mas eu acho que eu vou deixar isso aí pra você ler, porque é uma parte mais complexa, né? Ele coloca uma tríade, né? Ele coloca 3 pontos muito interessantes. E ele coloca uma parte muito teórica, ele joga teologia ali, ele joga muito conhecimento, mas eu acho interessante que a gente reflete muito no caráter de Deus, na nossa... como que deve ser a nossa santidade, a nossa progressão na santificação, e como que a gente aplica isso na nossa prática, né? Ele, em todas as literaturas dele, ele deixa muito, muito reflexivo e prático ao mesmo tempo. Agora uma pergunta pessoal. Aquelas que adoram jogar uma polêmica, né? Sim. Mas quais foram os maiores ensinamentos que você teve com esse livro? Tipo, o que impactou na vida da Paola? Nossa, muita coisa. Mas a principal mesmo foi a questão da devoção. Eu aprendi com esse livro que eu não tinha uma vida tão devota assim como eu imaginava, porque a gente foca muito nessa ideia de que eu não faço tal coisa, eu sou tão boazinha, e aquela ideia ridícula de se comparar com outros, né? Falar, não, mas aquele ali, peca mais, então eu tô bem. Perto dele eu tô aqui, né? ótimo. Que é no meu padrão de santidade que eu mesmo, na minha linha aqui de santidade que eu decidi, eu tô bem. Sem noção, né? E aí o livro, logo no começo, porque é o primeiro capítulo, ele vai explicar o que é devoção, né? Então ele amplia essa relação, essa nossa relação com Deus a uma entrega total, a um respeito, a uma honra total. Ele até coloca aqui, no finalzinho do capítulo, ele coloca, já resumindo, né? Eis o que é devoção a Deus. O temor de Deus, que é uma atitude de reverência e respeito, veneração e honra para com Ele, aliadas a uma compreensão profunda dentro da nossa alma do amor divino por nós, demonstrada de maneira preeminente na morte propiciatória de Cristo. Essas duas atitudes complementam-se e reforçam-se, produzindo na alma do crente um intenso anseio por aquele que é tão temível em sua glória e majestade, ao mesmo tempo é tão condescendente em seu amor e misericórdia. Então, assim, é você ter essa compreensão de quem Deus é e assim, na sua profundidade, na grandiosidade que Ele tem, e ao mesmo tempo no amor e misericórdia que Ele tem, e conciliar essas duas questões que parecem ambíguas, assim, tipo, não, então Deus é bravo. Ou então, não, mas Deus que, na é verdade, bonzinho. Se complementam, né? Exatamente, a gente precisa ter essa compreensão plena desses dois aspectos de Deus que parecem amigos, mas não são, para que você tenha uma vida de relacionamento com Ele totalmente verdadeira e sincera e mais próxima da realidade possível. E aí eu percebi que eu oscilava muito entre esses dois lados,
né? Uhum. Quando, Deus me ama, então aqui, então tudo bem. Então tá tudo bem, Deus me ama, Deus é bonzinho. E assim, não, aqui Deus é sério. Deus aqui. Aí você foca muito de um lado, às vezes você foca muito no Ou outro. até quando a gente peca, né? Uhum. Aí a gente muda a chave e fala assim, não, agora Deus tá com raiva de mim, me odeia, não vou falar Exatamente. com ele. Aí você fica, né? Você foge de Deus. Aí você foge de Deus. Uhum. Aí você... É nosso padrão, né? Porque a gente Uhum. começa a criar um padrão de esquecimento de Deus, ó. Aqui Sim. ele já deve estar esquecendo, então agora eu vou começar a voltar a falar com ele. Aí você Sim. volta a falar com Deus, aí ele te ama de novo. Como se Deus fosse bipolar, né? Sim. Aí, ó, agora eu te amo, agora eu te odeio. Sim. E quando a gente entende essa questão do caráter de Deus unificado, de ok, ele é justiça, mas ele é misericórdia. Uhum. Ele é amoroso, ele é bom, mas ele é justo, ele tem a ira contra o pecado. Quando a gente entende essa questão, acho que a devoção que a gente tem, ela se torna mais verdadeira e mais genuína, né? Sim. Porque a gente entende melhor quem é Deus e a gente entende melhor como que a gente tem que dar os próximos passos, né? Como que a gente tem que agir. Sim, porque uma das coisas que mexeu muito comigo, e ele fala muito no livro, é sobre o desejo por Deus. Uhum. Nossa, isso é... Isso de é acabar, de né? doer o coração quando você percebe que você não deseja a Deus como você deveria, sabe? De querer estar na presença dele, de querer ouvir a voz dele, de querer estar perto dele, mesmo que seja pra tomar uma bronca, mesmo que seja pra apanhar, pra ser disciplinado. E ele fala muito disso. Quando você conhece a Deus de verdade, entre essas duas características, temor e o amor, você deseja ele com todas as suas forças. E aí eu fiquei assim, gente... isso... Você já começa o livro... Eu chorei muito quando eu li esse livro. Eu sou chorona já, mas nesse livro especificamente... Sim. Tanto é que eu emprestei esse livro e eu pedi desculpa pra pessoa que eu tava emprestando, né? Porque o livro tava acabado, assim, tava caindo Sim. página dele, tava todo rabiscado. Porque eu lia e aí caía lágrima e sujava. Sim. Eu tenho que comprar outra, inclusive. Pra dar de presente. Melhor livro pra você dar de presente. Melhor livro pra você dar de todo presente. mundo. Sim. Agora que você falou disso, sobre mesmo a disciplina de Deus faz com que a gente volte pra ele, o desejo, né? Quando a gente tem um desejo por Deus. Sim. Eu lembrei de uma situação. Minha prima, pequenininha, não tem 10 anos ainda. Quando ela faz alguma coisa e a mãe dela briga com ela, ela chora e ela faz assim, mamãe, coio, tipo, quero colo, né? Uhum. E ela pede colo pra mãe dela, e quem disciplinou foi a própria mãe. Então, tipo, você falou isso, eu parei pra pensar agora, como deveria ser, assim, o nosso relacionamento com Deus, né? De Deus falar assim, não é assim que faz e é isso, né? Você tem que lidar com a minha santidade aqui. E você, em vez de fugir da santidade dele, fugir dele, você pedir colo pra ele. E você pedir a disciplina dele. Isso é muito pesado. É uma confiança tão grande a ponto de você estar disposto a gente até falou um pouco disso no Diário de Eva, sobre o não de Deus, né? Mais um jabá do Diário de Eva. Sobre o não de Deus, que é essa ideia de que Deus sabe o que ele tá fazendo. Se você tem essa confiança plena de que ele é o detentor de toda a sabedoria, o não de Deus, ele é pro nosso bem. E assim, não é tipo assim, não, vai ser bom. É tipo, vai ser muito bom. Então, é você entregar aquilo que você planeja, pensa, entende do que é bom pra você, na confiança de que Deus tem planos muito maiores e melhores, assim, e isso só acontece quando você conhece quem é esse Deus de verdade. A gente tá sempre lutando com Deus. Não posso falar por vocês, tô falando por mim. Eu tô sempre lutando com Deus sobre as coisas que eu quero, e ele fala assim, não, querida, linda, vai por mim, estou falando que não. E aí você tenta não ficar chateado, você tenta não emburrar, e aí você percebe que você não conhece Deus que você serve. E que você não confia plenamente na vontade dele, né? Tipo, é aquela coisa assim, você tem certeza, Deus, que isso vai ser bom. Mas Deus, olha a minha ideia, não é genial? Sim, ele fala assim, sim, eu tenho certeza. Aí, não, eu tenho certeza que não é isso que eu quero. Então tá bom. E aí, quando você vê o resultado, você
dá aquela envergonhada, que nem Jó, né? Eu falei do que eu não sabia. Sim. E aí, pra mim, esse começo todo de um real relacionamento com Deus, ele ajuda a construir de uma forma muito bonita, né? Primeiro, ele já começa focando nessa ideia, deseje a Deus com toda a sua força. E aí, depois que ele vai desenvolver o livro, né? Nessa ideia de que as outras coisas são consequências. Não adianta ele falar assim, seja humilde, ou seja bom, seja benigno, e pega N coisas que a gente tem que ser como cristão, se você não tiver a base. O básico, né? O arroz com feijão. Exatamente. Porque é do desejo que a gente começa a ver a devoção, e aí por diante, né? Sim. Que a gente vai construindo esse caráter, e é lógico, com a ajuda de Deus, ele começa essa obra. E aí, aproveitando pra fazer uma pergunta aqui, pai, que é um pouco... Essa daí é... Quando a gente pega uma conselheira bíblica, teóloga, como a Paola... Tô falando aqui... A gente pode fazer as perguntas pesadas. Pergunta tranquila. Pergunta tranquila. Assim, falando nesse sentido da santidade, da piedade, a gente falou de devoção, é impossível a gente... É inalcançável ela plena nessa vida. Pois é. Tava discutindo essa semana com o pastor Nilson sobre isso. Até comentei com a Letícia um pouco antes da gente começar. Porque me fizeram essa pergunta essa semana. E fiquei eu aqui. E os próprios versículos que a pessoa me deu para perguntar isso, falavam que a gente tem que buscar com toda a nossa força e intensidade a santificação plena. A perfeição, na verdade, a Bíblia fala de perfeição, né? Então, daí fiquei pensando né? Que a gente que sim, não, a gente alcança, porque se Cristo manda, né? Se Deus manda que a gente fazer alguma coisa, porque dá pra fazer. Né? E aí, depois fui conversar com o pastor Nilson e falou assim, calma, senhora, não é bem assim. Acalma seu coração. Acalma seu coração, né? E aí a gente entrou numa conversa bem legal, porque, sim, o que acontece? A gente não consegue não pecar. Esse é o ponto. A gente ainda tá aqui nesse mundo caído. Então... Você tem uma situação antes da queda em que o homem podia pecar, mas ele podia também não pecar, ele tinha essa opção. A gente tem agora uma situação pós-queda em que a gente não pode não pecar, mas a gente pode não pecar porque Cristo possibilitou a gente, nos deu essa possibilidade. Para quem não conhece a Cristo é impossível, né? Porque mesmo que você faça uma boa ação, uma doação, assim, você vai ter motivos e interesses. Exatamente, errados. Então, é Cristo que purifica os nossos interesses, purifica os nossos corações. Então, a gente tem a possibilidade, como cristãos, de não pecar. Mas, como a gente está no mundo caído, a gente também ainda não... A plenitude ainda não, mas o progresso a gente tem. Exatamente. Então, o que a Bíblia exige de nós? A luta, assim, com todas as nossas forças, pelo progresso. Né? Então, assim, é isso. Por que é bom isso ficar claro? Pra você não pensar assim, então não dá, então tá bom, então não dá, eu vou viver aqui. Usar isso como desculpa, né? É porque não deu. Sendo que essa proposta bíblica é exatamente dessa luta ferrenha contra o pecado, né? Exatamente. Pelo início lá que a gente falou, da devoção e do desejo completo pelo Senhor. Né? Sim, e também a ideia de que você não pense assim, não vai dar pra alcançar, e aí pequei. Mas a Bíblia fala mesmo que não ia conseguir, que não ia dar aqui, então... Você barateia a graça, né? Você torna a graça barata. Tipo, Deus perdoa, eu não vou conseguir mesmo. Então, assim, é pecado sobre pecado se você faz isso. Na verdade, o seu pecado tem que gerar um arrependimento, assim... o mais rápido possível para você mudar o caminho, para você fazer o retorno, né? E essa questão da devoção é importante porque entra a ideia do temor a Deus nessa questão. Você teme tanto a Deus que você não quer ofendê-lo.
Que você... Nossa, quando o Joy Bridges falou disso, Uhum, sobre ofensa a Deus, uhum, que o nosso mínimo pecado ofende ao Senhor, uhum. e que a gente tem disposição de ofender a glória dele, Sim. nossa, isso cortou meu coração. Exatamente. Então, essa visão em relação ao pecado é importante a gente ter. A gente vai alcançar a plenitude da santidade aqui? Não. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Que é o corpo glorificado. Né? Exatamente. Esse dia vai chegar. E aí é onde a parte mais maravilhosa do mundo, que até o pastor Nilson citou, que é o dia em que você não vai poder pecar, você não vai conseguir. Nem que você queira. Você vai nem conseguir. o livre-arbítrio você vai ter pra Nada, isso, né? acabou, assim, acabou. Você Nem não livre vai. agência, Você nem não vai. livre-arbítrio. Então, assim, esse dia, por favor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque, assim, a gente nem consegue imaginar o que seria isso, né? Mas a ideia é a gente olhar para o que a Bíblia diz nesse sentido de busca. Por isso que esse livro, né, chama Exercita-te na Piedade, porque não é algo automático, é algo que vai exigir de você uma disciplina, vai exigir de você um interesse. O exercita-te, no caso, né, a piedade em tudo é proveitosa, é você primeiro ter essa consciência de que essa relação com Deus, de devoção e de desejo, ela é tão importante para o seu progresso que você vai buscar isso de forma intensa. E aí você, nessa sua busca pela piedade, não, eu quero ser, eu vou me esforçar, eu vou labutar nisso, você tá buscando o seu progresso na santificação. Você quer chegar em primeiro lugar, como o Paulo mesmo disse. Você quer a medalha, eu não quero chegar em segundo. Porque a maioria dos cristãos pensa... Falei maioria? A maioria dos cristãos pensa assim, não, tá no céu, tá valendo. Né? Porque não vai ter choro. Uma casinha pequenininha lá, tá tudo tranquilo. Não liga. Mas Paulo fala pra gente correr a corrida, assim, tipo, vai pra chegar em primeiro, cara. Não é assim... E o interessante é que ele fala, ele explica mais essa parte do para tudo é proveitosa, né? Porque a gente acha que, por exemplo, eu vou ter o benefício só lá no céu, quando, né? Sim. Falar lá no céu fica estranho, né? Lá na eternidade, né? E sendo que, na verdade, ela para tudo é proveitosa. Então a gente vai ver já aqui na Terra benefícios dessa busca, desse esforço, desse desejo por Deus, né? Exatamente. Isso é um ponto muito importante de você entender que essa busca, beleza, você fala assim, tá muito longe, esperar no céu, né? Eu queria viver agora, que umas coisas boas. Na verdade, Deus proporciona, uma vez eu vi alguém falando, eu achei tão bonito, Deus nos proporciona nessa vida pequenos sabores do céu, né? Às vezes a amizade cristã, às vezes momentos bons na igreja, aquela comunhão no culto que a gente, né, fica um tempão sem ter. Aquele momento que tá todo mundo cantando na igreja, sabe? E a gente consegue imaginar, putz, no céu vai ser assim. Então são presentes de Deus pra gente experimentar, mesmo que seja um pouquinho só do que vai ser lá na eternidade, né? E a santificação e esse processo todo proporciona isso pra gente. Então você tá querendo dizer que se eu for santo e bonzinho, vai ser tudo bom, tudo bênção na minha vida? Mil flores, não, né? Eu não falei isso. Só queria deixar muito claro que não, que a gente vai continuar tendo problema aqui, exatamente porque estamos aqui, né? A gente tá no mundo caído, mas esse processo de santificação, essas batalhas que a gente vence em busca da santidade, leia o primeiro livro, elas também são pequenos momentos em que você experimenta do que vai ser a sua vida totalmente santa na eternidade. Porque quando você busca a santidade desse jeito, o mundo pode estar caindo ao seu redor. Que você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Tranquilo. Porque você sabe quem tá com você, né? Exatamente. Você sabe pra que aquilo tá acontecendo. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento, que é o que a gente tem falado no programa de aconselhamento, até na Manhã PP, que a gente fala sobre, você tem que fazer o que é certo. O que a Bíblia fala? Vai procurar seu irmão, não briga, não inveja, etc, etc. E as pessoas sempre falam assim, então o outro vai agir do mesmo jeito?
Não vai. Às vezes não vai. Uhum. Mas isso vai proporcionar pra você a paz que sai de todo entendimento. Porque você fez o que você tinha que fazer. Você fez a sua Porque parte. você fez aquilo que estava dentro da piedade que Deus proporciona pra quem... Propôs pra você, Uhum. né? Não, isso é genial. Esse livro é muito bom. Sim. Inclusive, querido espectador, Espectador. eu faço meu momento jabá aqui sempre. Eu sempre olho aqui pra você bem aqui, ó, junto aqui, ó, nós dois. Compre o livro. Compre. Porque a gente tá aqui, a gente para aqui um minuto do nosso tempo pra falar as delícias que é. As delícias que é falar sobre as coisas do Senhor, falar sobre o reino dele, falar da vontade dele. E a cada semana a gente tem visto pessoas que escreveram livros e edificam uns aos outros. E a gente recomenda, tanto Em Busca da Santidade, se você quer um clube do livro sobre ele, chama aí no comentário, coloca aí, quero Em Busca da Santidade com a Paola. Tá. A parte 1 da parte 2 que a gente tá fazendo hoje, né? Que é o Exercita-te na Sim. Piedade. E a gente comenta aí embaixo e a gente faz esse clube do livro, mas já compra os dois. Compra o Em Busca da Santidade e compra o Exercita-te na Piedade, porque vai ser uma grande valia pra você. Vale, gente. Vai ser vale muito a bom. pena. Certeza que eles vão chorar. Você pode ser o mais casca grossa, você vai chorar com esse livro. Se você não chorar... Algo de errado não está certo, se você Sim. não chorar. Opa, outra pergunta. Você acha que é difícil? Tipo, a gente tem uma visão no meio cristão, tem que ter muita minúcia pra fazer essa pergunta. Mas no meio cristão, ainda assim parece que santidade, isso tem parecido aos nossos olhos, né? Santidade, piedade são temas um pouco arcaicos, de gente antiquada, antiga. Ai, gente, não, de santidade, pra quê? Falar tanto disso, né? Como se fosse Vamos algo falar que... do amor de Deus, menino. Venha como estás. Sei bem. É difícil. Você acha que isso é de fato uma realidade? Que as pessoas não querem saber muito desse assunto? Olha, não, assim, eu trabalho com aconselhamento, né? Então, geralmente, quando as pessoas me procuram, a gente tem dois tipos de pessoas. As pessoas que estão sofrendo, às vezes por relacionamentos, ou as coisas não aconteceram do jeito que elas queriam, frustrações, né? E a gente tem pessoas que estão em pecado, têm consciência disso e querem ajuda pra se libertar de algumas coisas, né? E é muito gratificante você encontrar essas pessoas que estão lutando pra vencer um pecado. Elas chegam conscientes. Ó, eu sei que eu não devia estar fazendo, eu sei que eu tô errada, me ajuda aqui a sair, assim. São pessoas que estão cansadas, são pessoas que estão ali lutando com as armas erradas, geralmente, e não estão conseguindo vencer uma determinada questão. Em contrapartida, você às vezes aconselha algumas pessoas que, quando você fala, enxerga qual que é o problema por trás da tristeza, da frustração, do medo excessivo, etc., e encontra um pecado ali, você não pode falar, porque a pessoa ficou ofendida, né? Você tá dizendo que o sofrimento dela é pecado, etc. Então, assim, a gente tem os dois lados. Hoje em dia, você não pode... Você pode, né? A Bíblia manda, deve, mas é como se a gente não pudesse falar mais sobre pecado, né? As pessoas não têm interesse nisso. É como se você fosse muito radical, né? Exatamente. Quando você fala que algo é pecado, eu lembro que uma vez a gente tava conversando sobre você pagar a sua carta de sua habilitação, né? Carteira de motorista. É assunto polêmico que não deveria ser tão polêmico. Então, e é algo super polêmico, assim, a gente conversou com várias pessoas, né? A gente sentou numa roda de amigos, começou a conversar sobre, isso é errado, é certo, como que funciona. E assim, a gente viu um negócio bem dividido, só que parece que é uma coisa tão clara, né? Quando se trata de um crime. E aí as outras pessoas, não, porque depende, porque veja mas só. é porque é o meio que corrompe e me obriga, porque senão eu não consigo. Então, e aí isso desperta na gente um pouco de um questionamento, né? Por que é tão difícil até pra crentes, pessoas crentes mesmo, que conhecem a palavra, Sim. De enxergarem isso, de desejarem a piedade, de desejarem Sim. a verdadeira devoção, desejarem a Deus.
Sim, é aí que tá. Aí tem um outro livro do Jerry Bridges que chama Pecados Intocáveis, que vão falar desses pecados aceitáveis pelas pessoas. Então, o que você percebe nessa questão de comprar a carta? É comum no nosso país, porque é corrompido o sistema. Então, qualquer autoescola que você quiser, você vai lá e compra, e às vezes a pessoa fica nervosa, e aí ela vai ter que ficar pagando para passar, então dá na mesma se ela pagar e comprar. Então, assim, tem várias questões que englobam isso, que vão transformando uma coisa que é simplesmente pecado porque tá fora da lei, em coisa aceitável, assim, porque você tem... Justificado, né? Entende? Você consegue justificar, mas isso a gente faz com qualquer coisa. A gente tava falando do egoísmo essa semana. Uhum. A gente faz isso no nosso dia a dia pra encobrir nossos pecados do dia a dia mesmo. Mas acho que a maior questão com a santificação é que a gente olha pra ela, e eu vou citar o Tim Chester, no livro Você Consegue Mudar? Porque ele apresentou essa questão da santificação, o processo, de uma forma tão bonita que eu nunca esqueci quando eu li, porque ele vai falando sobre mudança e ele tá falando, o livro inteiro vai falar sobre entrando no outro clube do livro, né? Só uma pausa. Uma nota de rodapé, né? Esse a Nietzsche já sabe que esse é meu livro favorito. Então, ele vai falar de mudança que, no caso, é a mudança que a gente tá falando aqui. Quando eu pecava, eu não peco mais. É desse tipo de mudança que ele tá falando, de você ser aperfeiçoado na santidade. E logo no começo, ele vai falar sobre identidade. Né, que o nosso maior problema quando a gente peca é a gente esquecer quem a gente é. Esquecer que nós somos filhos de Deus, esquecermos que somos noiva de Cristo e esquecermos que somos templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Quando a gente esquece um desses aspectos, a gente está totalmente propenso ao pecado, a gente está à mercê do pecado. Mas dentro disso, ele, na sequência dessa fala, ele vai falar que um dos nossos maiores problemas é olhar para a santificação como se fosse muito difícil. É muito duro, dá muito trabalho eu não pecar, porque meu coração, ele tá sempre, nosso coração tá sempre tendendo pro pecado. A natureza, porém, né? Quando ele fala de identidade, ele foca muito nessa ideia, você é filho de Deus. Então, você tem o DNA de Deus. Então, sede santos porque eu sou santo. O sangue de Deus, de Cristo no caso, corre nas suas veias. Então, você parece com seu pai. Então, conforme você vai amadurecendo, você vai se parecendo mais com o seu pai. Eu achei tão bonito isso, porque tem a ver com o que ele vai falar aqui sobre devoção. Quanto mais próximo você anda de alguém, mais parecido você Exatamente. é com essa pessoa. Uhum. O que ele quer dizer com isso? Que a santificação, ela não devia ser tão dura assim como a gente pinta, né? E aí ele coloca a ilustração da rocha, né? Que ele fala que a gente olha para a santificação como se fosse você subindo uma montanha, subindo com uma pedra. E se você tropeça no meio desse, você tá, meu Deus, tem que ser santo, tá cansado, né? Tem que ser santo, né? Deus mandou. Difícil. Aí, se você tropeça e essa pedra rola, putz, pequei, você volta degraus abaixo. Muita gente pensa, né, nessa situação, como esse degrau, você rola degraus abaixo, você tem que começar tudo de novo. E tal, e ele fala que não, ele fala que, na verdade, a santificação é você rolar essa rocha ladeira abaixo. E quando você peca, na verdade, é quando você se coloca na frente dessa rocha e fala assim, não, Deus, esse pecado eu ainda não quero abandonar. É uma ilustração muito simples, que doeu eu ter lido, que eu tive que parar pra pensar nas coisas que eu tenho dificuldade de mudar e falar assim, será que eu quero? Que tem os pecados intocáveis que a gente não deixa. Será que eu quero mesmo abandonar esse pecado? Ou será que ele... É que ele toca muito nesse ponto, né? De Sim. a gente não muda a maior parte das vezes porque a gente não quer abandonar o pecado. Sim. Porque a gente não quer ser devoto a Deus, a gente não Sim. quer desejar a Deus. Sim. E assim, pra deixar muito claro de que a gente não tá menosprezando a luta das pessoas pra não pecar. Assim, tem muita gente, que nem as pessoas que eu citei aqui do aconselhamento, tem muita gente que luta e que sofre mesmo porque quer abandonar determinados pecados. E eu mesmo, você, espero que sim. Você me conhece, Paulo.
eu queria mudar isso, eu não consigo, eu quero mudar. E você tá falando pra mim que eu não quero? Sim e não. A gente é aquela batalha que tem no nosso coração, mas que a gente precisa parar pra pensar se a gente tá desejando a Deus primeiro. É uma autoanálise, exatamente, com todo esse anseio que a gente deveria. E se a gente quer abandonar o pecado mesmo com todo esse anseio que a gente deveria. Porque eu não consigo olhar o seu coração e falar, não, você tá lutando pouco, viu? Não. Calma. Não. Mas você tem que ter esse time de se avaliar, se examinar e ver se de fato você tá desejando a Deus, né? Exatamente. Pá, mensagem final pros nossos telespectadores sobre piedade. Telespectadores. Então, mensagem final, compra esse livro. A gente acho que falou bastante sobre isso. Na verdade, a questão da piedade, o que eu aprendi nesse livro e que desejo que vocês tenham quando vocês comprarem esse livro, lerem esse livro, é essa ideia de que vale a pena você se aproximar de Deus com esse desejo intenso, porque as outras coisas vão fluir com mais tranquilidade, sabe? Você buscar essa relação com Deus de forma mais profunda. Então, então Paulo tá dizendo que agora ela é santa. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Queria dizer. Queria encher a boca para falar isso. Mas não. Mas você entra num processo de relacionamento com Deus mais profundo e você consegue lidar melhor com seus pontos fracos, você consegue enxergar com mais vivacidade os seus pecados, porque quando você tá numa relação mais profunda com Deus, ele aponta o seu pecado numa rapidez, tipo, pequei aqui, na hora você já sabe que fez errado. E você já tem ali, naquele momento, a oportunidade de voltar atrás. Exato. De mudar o caminho. É que nem um relacionamento comum, né? De amigos, família, enfim. De quando você faz alguma coisa que a outra pessoa não gostou, só de olhar pra ela, você já... Sim. Acho que deu ruim. Sim. E é a mesma coisa com Deus, né? De você... Às vezes você tá fazendo e você... Errei. Sim, e uma coisa que muda muito é esse desejo de fugir quando você reconhece isso. De se esconder de Deus. Então, nem vou orar, nem vou na igreja hoje, nem vou cantar um louvor hoje, nem vou tomar Santa Ceia porque eu pequei. Não, você, na verdade, é como você falou da sua prima, você quer correr direto pra Deus, porque é lá, né, que tem o consolo, sabe? É com ele que você tem que falar. Ele que vai resolver, né? Com ele que você vai resolver as coisas, sabe? Então, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. É essa mensagem final que a gente deixou pra você hoje. Vale a pena. Vale a pena ser devoto ao Senhor, desejar completamente o Senhor. A gente tá aqui, ó, na mesma luta. Você, telespectador, meu amigo, minha amiga, nós estamos na mesma luta. Eu espero que esse Clube do Livro tenha te incentivado a desejar ser voraz contra o pecado, a lutar com as armas corretas, a todo dia levantar sabendo que você vai ter uma batalha para vencer, como Paulo falou. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E que a gente possa ser assim, né? Que a gente possa exercitar a piedade, porque para tudo ela é proveitosa. Então você vai ver benefícios da piedade na sua vida diária. Essa é a nossa dica para você hoje. Comenta aqui o que você achou. A gente já é parceiro. Eu espero que você continue aqui todos os dias com a gente, né? Afinal de contas, a IPPTV tem esse objetivo para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para transformar vidas. Nós desejamos que você esteja em casa sendo transformado e sendo alcançado pela palavra verdadeira e genuína do Senhor. Bom, obrigada, Pá, por essa conversa. A gente sempre conversa, mas agora a gente tá conversando. Sim, a gente vai diante conversar das câmeras. Com os outros. Com a participação de outras pessoas. Com telespectadores. E esse é o Clube do Livro. É uma roda de conversa, você participa, a gente tá aqui sempre lendo os comentários, sempre. A gente gosta muito dessa interatividade e a gente fica muito grato. A Pá já é parceira nossa, já tá aqui, apresentadora, apresenta como ninguém. E a gente vai seguindo o barco junto. Até semana que vem e tchau, tchau. Tchau, tchau.